eu sou Kaguya Senpai. Eu estava navegando pelo Flipto quando acho esse mangá. Ele se chama Bela, que eu acho que em português é Bela. É a mesma coisa, só Bela com 2 L. O link vai estar na descrição desse vídeo. Provavelmente se eu não esquecer ou for preguiçosa, né? E vai estar no comentário fixado também. Para vocês irem lá ler se interessou pela história. E é isso que os youtubers falam, né? Quando faz um vídeo sobre uma obra. O mangá é bem curtinho. Tipo, ele até agora só tem 3 capítulos curtos. Eles ainda tá em produção, sabe? Ainda tá se desenhando. É bem novo no Flipto, no caso. Eu encontrei ele enquanto tava navegando e vi lá patrocinado. Eu fiquei, nossa, que capa linda! Aí fui lá, cliquei e gostei. Falando de curtinho, eu cortei meu cabelo curto. E eu estou amando ele assim. Recomendo você cortar o seu também. Ele tá até o ombro ou o pescoço, mais ou menos. E tá cacheando demais, hein? Meu cabelo nunca cacheou tanto assim na minha vida. Não me pergunte por que eu estou falando disso. Eu só gosto de falar o que está acontecendo. Eu gosto de compartilhar isso, né? Coisas da minha vida. Vida, né? Vidas não, porque eu não sou reencarnação. Até onde eu saiba, né? Vai que eu sou reencarnação de famoso. E eu não sei, né? Então vamos continuar a falar desse mangá ou quadrinho, HQ, comic, sei lá como você chama isso. Ele tem arte bem bonita. A história conseguiu me envolver muito. Eu estou ansiosa para os próximos capítulos. Eu acabei de ler. Eu devorei ele em um dia. Na verdade, acho que em 10 minutos mais ou menos. Foi muito rápido. A história se passa no Japão. Em uma escola lá que eu não me lembro o nome. Tá acontecendo assassinato, se eu não me engano. Eu vou ler a sinopse para vocês entenderem melhor. A sinopse é essa. Em meio ao desaparecimento repetido de alunos em uma escola no Japão, Tomoe e Daiki vão investigar o desaparecimento de um amigo. Mas é que eles não imaginam é que uma aluna nova seria responsável pelos casos, que a princípio não é humana. Eu me perguntei, se ela não é humana, o que diabo essa menina seria? Parasita? Demônio? Espírito obsessor? Porque no Japão tem tantas lendas, tipo, muitas lendas de terror. Eu já conheci algumas, tipo, um lá que tem um olho no ânus, eu não sei se é do Japão. Eu não sei bem se é no Japão, né? Não sei nem se é lenda de terror, ou se encontra, né? Os personagens são Amy, não falo muito sobre ela, nem o passado dela, ou qualquer coisa. O nome Amy significa abençoada com beleza. Isso faz sentido. Parece que ela seduz a vítima com sua beleza. Tipo, na cena do quadrinho, no capítulo lá, do nada ela quer fazer atos carnais com o menino lá. Tipo, do nada. Eu não vou falar muito sobre essa cena, né? Você vai ter que ler pra ver. Ela me lembra muito a personagem Hanako. Daquele mangá não. Das lendas japonesas. Que se eu não me engano seria mais ou menos equivalente à loura do banheiro no Japão. E no mangá que eu tô falando, não tem... Acho que não tem muita relação os dois. Eu nunca vi o mangá lá, do Hanako-kun. No caso é Hanako-san, porque é menina, na lenda. É meio confuso mesmo. Eu não sei se o Hanako-kun é a mesma coisa de Hanako-san. Não sei, só que numa versão masculina, sei lá. Tomoe, ele joga beisebol. Ela... Gente, eu errei feio. Tomoe é uma mulher, eu tinha esquecido isso. O termo Tomoe geralmente se refere a um símbolo espiralado, eu nem sabia que existia essa palavra, em forma de vírgula, comum na cultura japonesa. Pode ser encontrada em diversos contextos, incluindo a heráldica e a mitologia. Em português,
O nome Tomoe pode ser traduzido como vírgula ou espiral, devido à sua forma visual. Eu acho que eu tô falando muito rápido, não sei. Eu tô tentando falar mais alto, porque eu uso o celular como microfone. E talvez não tenha dado pra você ouvir muito. Aí por isso que eu tô falando mais alto, sabe? Não é porque eu tô com raiva ou qualquer coisa do tipo, viu? O símbolo parece muito com o do Sharingan, do Naruto, aqueles olhos lá vermelhos com preto. Vamos pro próximo personagem, Daiki. Eu não sei, eu não tô conseguindo pronunciar esse nome direito sem querer falar Daki. Eu não me lembro desse personagem. Esse nome me lembra muito o nome Daki de Demon Slayer. O nome é muito parecido pra mim, cara. Por isso que eu tô errando tanto a pronúncia dele, eu acho. O nome significa grande glória ou grande árvore. Ele parece uma pessoa bem alta. Não mostra muito da personalidade dele. Eu nem me lembro se ele já apareceu. Eu acho que ele apareceu no primeiro capítulo. Ele é um dos protagonistas, eu acho. Já que o nome dele tá na sinopse, né? Ele deve ser, no mínimo, um secundário. No mínimo. Eu esperava que a arte ia ser uma coisa mais ou menos, como são a maioria das coisas feitas por brasileiro. Isso saiu meio vira-lata. Vira-lata de gringo. Não foi minha intenção. Tem obras brasileiras lindas que eu já vi. Tipo, muito lindas. Eu não vou citar porque eu não lembro agora. Nenhuma vem à minha mente. Mas a turma da Mônica Jovem lá é muito lindo, cara. Os painéis, tudo. O meu sonho é ter uma arte daquela. Continuando, eu me perdi muito. Mas a arte é linda. Teve páginas que eu fiquei um tempão admirando, pois elas estavam muito lindas e bem feitas. Deu pra ver o carinho em cada página. Tava difícil ver uma página feia. Lá todas elas, parece que ele dela, sei lá, com o gênero do ator ou autora, deu muito esforço, sabe? Para fazer aquelas artes. A arte parece que é preto e cinza. Pelo ou menos me parece essa sensação. Não me parece que o autor ou desenhista passou retículas. Mas tem casos que o Flip Tool não faz parecer que tem retículas. Já aconteceu muitas vezes comigo. Tipo, muitas vezes. Pra quem não sabe, retícula é tipo um monte de bolinhas que junta parece uma cor de escala de cinza. Tipo, cinza, cinza mais escuro, essas cores. Eu acabei de descobrir que a Black Vitrine, sei lá, vitrine preta, negra, sei lá, é tipo uma editora. Eu pensei que era uma dupla. Eu fui muito burra. Agora que eu fui ver a inscrição do perfil deles, tá escrito: a Black Vitrine é um coletivo de quadrinhos formado por uma união de quadrinistas independentes com potencial, reunido em um só lugar para oferecer as melhores histórias da Flip Through. Eu já conheço algumas editoras no Flip Through, só que não me vem nenhuma à mente, só o Estúdio Armon. Acho que é o único que me vem à mente, né? Lá tem muitas histórias, tipo, muitas. Tem de todos os gêneros que você pode imaginar. De quase todos. A capa desse quadrinho é muito bonita. Tem uns negócios de sangue, cheio de olho, bocas. Eu não consegui achar o Instagram do ator ou autora, sei lá. E nem muitas informações sobre ele. Pode ser no Twitter, né? Mas eu não tenho Twitter. Eu tenho, né? Mas eu não uso. Eu não tenho o aplicativo baixado. Eu não vejo nem no site. Eu só tenho uma conta lá. 2, no caso. O design dos personagens são muito legais. O nome Tomoe me lembra muito a da Tomi, do Junji Ito. Eu não sei se foi uma referência, talvez seja, talvez não. Só o autor para saber, né? Aquele curativo no olho dela me lembra muito o daquela menina de Kakegurui. Eu não me lembro o nome dela direito. A minha memória é ruim. Bem, esse foi o vídeo de hoje.
Foi curto, porque eu não achei muitas informações sobre esse mangá, quadrinho, comic, HQ, sei lá. Até o próximo vídeo, deixa o seu like se gostou, se inscreva, ativa os sininhos e essas coisas aí que os YouTube falam. E até o próximo vídeo, tchau!